Primeiramente, Manu, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão participando aqui, escutando a gente. Bom, quem é Daniel, né? Eu até diria que dentre as coisas que mudaram na minha vida com relação aos estudos que eu venho fazendo, Manu, é até a forma que eu me apresento, né? É, a gente Legal. normalmente tem mania de falar assim, né? Ah, eu sou o Daniel da Biflex, por exemplo, né? Eu sou o Daniel da Redcar, que eu já trabalhei lá. Estou até vendo o Hilson aqui, meu amigo, que está conectado junto aqui também. O Ferrax, né? Está aí com a Ah, gente. legal. Seja E, bem-vindo. e hoje eu aprendi a me apresentar até de um jeito diferente. Eu me apresento através das minhas forças de caráter, né? Que é uma das maneiras da gente desenvolver resiliência. Como eu me apresento hoje? Eu sou o Daniel. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, eu adoro aprender e compartilhar, né? Eu sou uma pessoa bastante generosa, então eu gosto, tenho o prazer de ajudar as pessoas e arrumo sempre tempo para ajudá-las, né? Sou muito grato, sou grato por estar aqui com vocês, né? Grato pela minha vida. Eu sou uma pessoa com bastante esperança. Eu acredito que o futuro vai ser melhor que hoje e que isso, grande parte das coisas estão nas nossas mãos fazer, né? É óbvio que tem coisas que não estão no nosso controle. E quando a gente aprende a distinguir o que está e o que não está no nosso controle, é aí que a coisa muda de figura, que inclusive é uma das habilidades para ser resiliente. Eu tenho 23 anos, um pouco mais de experiência corporativamente, trabalhando na área de TI. As pessoas às vezes brincam, que maluco, você mexia com TI e agora você está no lado humano. Aí eu faço uma brincadeira, né, com humor, né? Fala assim, eu cansei da lógica de máquina e resolvi deixar isso muito mais complexo. E fui para a lógica humana, né? E aí, eu particularmente, eu acredito que cada um de nós temos a nossa própria lógica, né? Eu tenho a minha, a Manu tem a sua, e cada um de nós temos a nossa lógica. E quando a gente tem um autoconhecimento, a gente aprende a lidar com essa lógica. Esse é Eu acho Daniel, que vos fala, e eu estou mestrando hoje em Psicologia da Saúde, voltado para a organização de trabalho. que bacana. Ô, Daniel, você falou um termo, eu não sei se todo mundo conhece, né? Então, você falou que você se apresenta pela sua força de caráter. Sim. Acho legal você definir ou explicar um pouquinho o que é a força de caráter. Explicar para quem não sabe, talvez as pessoas não sabem, não podem não saber sobre esse assunto. Excelente. Boa pergunta, Manu. Obrigado por levantar essa bola aí. Eu estudo psicologia positiva. E a psicologia positiva é uma extensão da psicologia convencional que ela visa fazer com que a gente foque no que funciona, no que nós temos de melhor. E a psicologia positiva define que os pilares do bem-estar estão relacionados a termos emoções positivas, engajamento, não ver a hora passar, relacionamento positivo, viver o nosso propósito e ter mais realização com uma sensação de menor esforço. Quando que a gente tem isso? Quando nós usamos o que nós temos de melhor, que são nossas forças e virtudes. E a psicologia positiva classificou o ser humano como tendo 6 virtudes que são realizadas por 24 forças de caráter, tá? As 6 virtudes são sabedoria, que serve para a gente evoluir constantemente. Coragem para a gente enfrentar o desconhecido, entrando em ação e não ficando parado. Humanidade para a gente lidar relacionamento um a um. Equidade para relacionamento em grupo, coletivo. Temperança para ter equilíbrio em lidar com as situações. E transcendência para que a gente entenda a nossa relação com os próximos, mundo e a natureza e desses para com a gente. Quando eu citei as minhas forças de caráter na minha apresentação, existe um teste na internet que está no site www.viame.org. Lá ele ordena as nossas 24 forças de caráter. E as nossas 5 primeiras é a nossa identidade. É assim que eu me apresentei, com as minhas 5 primeiras forças. Bacana. Depois, se você puder botar o site, não precisa ser agora não, no final a gente coloca. Tá. E aonde que entra? Eu queria 2 perguntas. Então, já que a gente começou falando de força de caráter, se a resiliência onde é que entra se a resiliência é uma força de caráter, onde é que ele entra? E qual o significado para você sobre a palavra resiliência, né? Acho que é importante também a gente
falar um pouquinho o que é a resiliência e se a resiliência é uma dessas forças que você comentou. Perfeito, Manu. A resiliência, na prática, ela é uma competência que a gente desenvolve, que pode ser desenvolvida, inclusive, usando as nossas forças de caráter, tá? Então, ela é desenvolvida através das nossas habilidades, das nossas competências pessoais, que estão relacionadas com virtudes e também com as nossas forças que a gente tem. Tá? Explicando o que é resiliência. Resiliência é um termo que vem da física, originalmente, que é a capacidade de um objeto se deformar sob uma determinada pressão e quando essa pressão vai embora, ele volta ao seu estado original. Por exemplo, se a gente pegar esse objeto aqui e eu apertá-lo, tá vendo que ele se deforma? Quando eu solto, ele volta ao seu estado original. Então, ele é resiliente perante a física. Quando a gente vai para o lado humano, aí eu gosto de entrar na ciência propriamente dita, principalmente porque hoje eu estou no finalzinho, na reta final do meu mestrado, né? Eu gosto de juntar uma definição que a Universidade da Pensilvânia tem, junto com a definição da Michelle Tugad e da Barbara Fredrickson, que eles dizem o seguinte: a resiliência é a nossa habilidade de ter emoções e experiências negativas, então temos estressores ali nos provocando, né? A gente conseguir se adaptar na situação para que a gente consiga tirar proveito dela e a gente sair melhor dessa situação do que entrou. Então a gente aprende com o que está acontecendo, né? Esses eventos, esses desafios, eles nos estressam, digamos assim. E a gente se adapta à situação e a gente sai com aprendizado dessas circunstâncias. Então, na resiliência humana, pegando aí a questão da ciência, que eu gosto muito de colocar para apoiar tudo isso, né? Da Barbara Fredrickson e da Michelle Tugad e da Universidade da Pensilvânia, são essas questões aí da gente se adaptar, da gente conseguir lidar com as experiências de emoções negativas e a gente aprender e sair melhor. Ah, que bom. Então, já que a gente está falando dessa parte de aprendizado e das experiências, hoje, para todos nós, né, e é o tema, como é que se diz? A Covid-19, essa fase é realmente uma fase, um desafio muito grande para a grande maioria das pessoas, né? Sim. Acho que, pelo menos, a grande maioria nunca passou, né? De estar isolado por um período tão grande. E aí, e é o tema, né, da nossa live, acho que eu já vou entrar com esse assunto. Qual a importância, então, desse comportamento, né, de ter resiliência nesse período aí que a gente está? Olha, a questão que a gente está passando hoje, Manu, é o seguinte: a gente está sendo tolhido de alguns direitos e necessidades básicas psicológicas humanas, tá? Dentre elas, a nossa autonomia de ir e vir, né? Nós não temos o direito de sair de casa da forma que a gente quiser, da maneira que a gente quiser, né? E a gente tem sido forçado a lidar com situações que antes não aconteciam com tanta intensidade e densidade, né? Como, por exemplo, se relacionar constantemente com as mesmas pessoas, né? Confinado dentro de um espaço limitado, né? E isso faz com que a gente passe a se sentir estressado, se sentir pressionado, se sentir tolhido de necessidades básicas humanas. E dentre elas eu gosto de destacar muito a questão da autonomia. Quando a gente é cortado da autonomia, a gente está passando a sofrer determinadas pressões que não está na nossa mão lidar com isso, né? Então, a resiliência entra aí como uma habilidade, uma competência para a gente desenvolver, para a gente conseguir lidar melhor com isso, tá? Porque a gente com resiliência consegue melhorar os relacionamentos, a gente consegue observar as situações e tirar melhor proveito de tudo que está acontecendo. E aprender, nos adaptando, né, com tudo isso que está acontecendo, né? E aí, eu até colocaria algumas características das pessoas que têm resiliência. Essa é a minha próxima pergunta. Quais são essas características? Como é que por exemplo, as pessoas que estão aqui,
Até vou fazer uma pergunta para quem está assistindo. Você se considera uma pessoa resiliente ou não? Sim ou não? Se vocês quiserem explicar, esperar a explicação do Dani, que a Dani vai falar quais são as características. Como você define que a pessoa é resiliente, uma pessoa é resiliente, e a outra não é resiliente? Como é que é essa diferença? Perfeito. Olha, Manu, segundo a ciência, nós temos alguns fatores que predizem e que ajudam a gente a definir se uma pessoa é mais ou menos resiliente, né? Por exemplo, existe um fator biológico, né, relacionado a DNA, né? Existe um fator externo relacionado ao ambiente que a gente está, família, comunidade, trabalho, né? E existe um fator interno, que é o que eu mais gosto de destacar, que é o que está no nosso controle trabalhar. Isso está relacionado a autoconhecimento. Então, as pessoas que têm resiliência, elas têm mais autoconhecimento. Então, elas conseguem se perceber no sentido de pensamento, sentimento e ações que elas têm perante as circunstâncias, né? Autorregulação, o que que significa? Ela consegue se regular, se controlar para que não surte perante um evento como esse, né? Ela tem também uma agilidade mental. O que que significa isso? Ela tem uma capacidade de observar de uma perspectiva maior tudo que está acontecendo e buscar múltiplas vantagens em relação às coisas que estão passando, né? Junto disso também, ela tem a capacidade de olhar a causa raiz do problema e buscar soluções e entrar em ação para resolver o problema. Ela também tem mais autoeficácia que as outras pessoas, que isso é, ela acredita que ela é capaz de ter as competências necessárias para lidar com o evento. E se ela não tiver, ela sabe que ela pode aprender com isso, né? E por último, não menos importante, tem até um estudo de Harvard a respeito disso, os relacionamentos de apoio, né? É muito importante e um grande preditor da gente ser mais resiliente é quando a gente tem alguém que a gente pode confiar. Aquela pessoa que se eu tiver um problema às 4 horas da manhã, eu posso ligar para ela. Quando eu tenho pessoas nas quais eu posso confiar, isso aumenta também a minha resiliência. Tá. Bom, legal. Então, só para fazer um resuminho aqui, algumas pessoas responderam sim, que acredita que é resiliente. Eu peguei aqui, que é para você ser resiliente, você precisa ter autoconhecimento, autorregulação, de você poder, né, controlar a situação, né? Isso, Agilidade mental, para entender a causa raiz e a solução, né? E no final você falou a autoeficácia, de você acreditar, né, que é capaz. Eu posso. E finalmente também você falou da importância de ter um relacionamento de apoio, ou seja, pessoas que você pode confiar. Com essas 5 características que eu falei, 5 ou 6 aqui, você consegue... É uma pessoa resiliente. Exatamente. Exatamente. Bacana. Ficou mudo aqui. Será que não é o seu? Ficou mudo só para a Glória ou ficou mudo para mais alguém? Bom, então, diante desse ponto, as pessoas que não ou querem melhorar, ser mais resiliente, porque as pessoas já são resilientes aqui, né? Um pessoal bem resiliente que a gente está nessa comunidade. Mas para quem quer melhorar, para quem quer... o pessoal está ouvindo bem. Oi, Lu, chegou agora. Glória, você conseguiu ouvir? Será que não é alguma coisa no seu celular? Dá uma olhada aí. Então, eu queria saber, assim, como que a pessoa pode praticar para melhorar, para ser mais resiliente, né? Já que é um comportamento fundamental hoje, não só em épocas de crise, mas as empresas estão buscando pessoas mais resilientes. Então, dá uma dica assim, olha, eu quero me tornar mais resiliente, eu quero fazer com que esse comportamento, ou não sou e quero me tornar mais resiliente. Legal. O que é que eu faço? Manu, aí vem a excelente notícia. Resiliência é algo que a gente pode aprender. Olha que notícia maravilhosa isso. Não é fantástico, né? Então, eu vou perguntar aí para o pessoal, quem quer aprender a ser mais resiliente? Alguém quer alguma dica para aprender a ser mais resiliente? Acho que nessa época de crise é fundamental, né? Sim, sim, com certeza.
Com certeza. E aí, o que que a gente pode fazer para aprender a ser mais resiliente? Eu diria que é desenvolver os pontos que eu comentei das características das pessoas resilientes. Primeiro fator, autoconhecimento. O que que a gente pode pensar em relação ao autoconhecimento, Manu? É a pessoa conhecer suas forças e virtudes. Aí eu até comentei do site do VIA, né? www.vme.org. Lá ela pode responder um questionário e ela vai saber quais são as forças de assinatura dela, né? Que são as 5 primeiras no relatório, né? Segundo ponto, ela conhecer então suas forças e fraquezas para poder evitar as ciladas que acontecem, né? Então, o autoconhecimento pode se dar através de um autoestudo, através de responder questionários como o VIA, através de uma autoobservação, pensando e observando o que ela é boa e o que ela não é boa em fazer. Segundo ponto, autorregulação é aquela questão da gente observar o que está acontecendo e se eu estou conseguindo lidar bem na situação. Como estão meus pensamentos? Meus pensamentos estão me ajudando a resolver o problema ou estão piorando a situação? As minhas emoções, o que que elas estão me dizendo? Como eu estou me percebendo? E as minhas reações? Quando eu tenho a capacidade de observar isso e me autorregular, e aí aqui eu gosto de falar muito do mindfulness, da atenção plena. Inclusive, eu fiz um curso com meu amigo Wilson, que está aqui conectado com a gente. Ah, o Wilson está aí? Expert, é o H. Ferrax. Ele é expert em meditação. Ele é especialista em mindfulness? Especialista em mindfulness. Ele é professor, instrutor de mindfulness. Eu fiz o curso com ele e recomendo fortemente. Depois você faz uma prática com a gente aqui, tá? Ele não sei se ele está aí ainda, se ele tiver, depois faz uma prática de mindfulness com a gente. Boa, boa. A meditação, a atenção plena, nos ajuda a desacelerar nossa reação, porque quando a gente está sob pressão, a gente tende a agir sem pensar. A gente sente e reage. A gente entra no modo de luta ou de fuga, né? Porque a gente se sente ameaçado. Só que a gente interpreta isso de um jeito errôneo, né? Hoje em dia, como antigamente, há milhares não, né? Há dezenas de anos atrás, digamos assim, né? Dezenas de milhares de anos atrás, o homem vivia solto na natureza. E o nosso cérebro tinha uma atenção muito forte para ameaça. Aí a gente tem um viés negativo muito alto. Esse viés negativo faz com que a gente interprete o que acontece com a gente de um jeito muito mais pesado no negativo do que no positivo. Tem um trabalho da Bárbara Fredrickson que ela fala o seguinte: para cada emoção negativa que acontece, para neutralizar, eu preciso de 3 emoções positivas para neutralizar, tá? Porque o nosso cérebro prioriza o negativo por instinto de sobrevivência, né? Então, na ameaça, a gente entra no fight, freeze or fly. Ou eu fujo, ou eu brigo, ou eu finjo de morto, né? Aí, então, a meditação, ou a atenção plena, me ajuda a desacelerar esse fluxo e a pensar. O que eu vou fazer? Que pensamento eu posso ter para solucionar o problema, né? Isso é bom sair, né? É bom você sair, né? Você fazer uma respiração e observar, né, aquela situação, né? É aquela história, conta até 10, né? Conta até 10. 1, 2, você desacelera e você entra no modo cognitivo. Você sai da emoção, observa a emoção, observa o que está acontecendo, aceita que ela existe e pensa, raciocina. Aqui vem a questão da agilidade mental, né? Quais são as perspectivas que existem por detrás dessa situação que eu estou vivendo? Quais são as vantagens que eu posso tirar disso? Pegando com o Covid, né? Gente, olha quanto tempo que está sobrando para gente. Olha só. Depende, viu, Dani? Tem gente que tá falando que tá sem tempo. Você tem razão, você tem razão. Bom ponto de vista. Eu vou conectar, então, se a gente pegar o tempo que a gente usaria para se deslocar e usá-lo de uma maneira diferente, sem ser necessariamente para se ocupar com o trabalho propriamente dito, igual você falou, que tem gente que está trabalhando 14, 15 horas, né? Onde eu participei de uma live que as pessoas estavam comentando que estavam trabalhando 15, 16 horas, né? E aí cabe a gente aprender a criar a rotina,
né? Eu até diria que eu faço home office, deve fazer aí uns entre 8 e 10 anos já. E uma coisa que eu aprendi eu faço uma rotina semelhante a como se eu fosse para o escritório. Eu acordo, eu tomo banho, eu troco de roupa, eu entro no clima de trabalhar. Eu não fico de pijama e de pantufa, né? Isso dá um clique no meu cérebro falando assim, Dani, 8 horas, 9 horas, horário de trabalhar. Pum, vou até a hora do almoço. Chegou na hora do almoço, eu paro no mesmo horário para almoçar, almoço, tomo um tempo ali para descontrair, para relaxar, volto a trabalhar e trabalho até o horário que, teoricamente, seria o horário que eu estaria no escritório, né? Quando a gente põe uma rotina, a gente passa a perceber que tem muita coisa que está sob o nosso controle. E que o limite que a gente tem que colocar, muitas vezes, está na nossa mão colocar, né? Então, as questões que às vezes a gente passa, a gente percebe que, eu estou trabalhando 14, 15 horas. Pergunte-se, o que está me fazendo fazer essa jornada maior do que antes? O que mudou, né? O que está fazendo com que eu esteja me exaurindo, sendo que quando eu ia para o escritório, eu trabalhava, vamos supor, 10 horas, 12 horas, né? O Wilson fez um comentário. Obrigado, meu amigo. Então, muitas vezes, a gente acaba entrando numa autocilada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E muitas vezes a gente nem sequer sabe se o nosso chefe espera da gente aquilo, né? Eu já vi gente falando que, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ralar mais, eu tenho que correr atrás. E quando ela foi conversar com o chefe falou assim para a pessoa, mas eu não esperava que você me respondesse o e-mail que eu te mandei às 10 horas da noite. Eu te mandei para você me responder no dia seguinte. Você me respondeu às 10 horas, eu até achei que você também gosta, né? Mas eu não estou esperando isso de você. Então, alinhamento de expectativa é muito importante nessa hora, né? E olha como que isso tem a ver com a questão da agilidade mental. É uma resolução de problema aí. Olha que interessante isso, Manu. Vamos pensar junto aqui. Eu ficar exaurido pela falta de tempo porque estou trabalhando mais não é um problema que eu estou vivenciando. É um problema, concorda? E se eu observo a causa raiz e eu busco entender a causa raiz, buscando soluções e agindo naquilo, se eu estou bem, se eu estou tranquilo, se para mim está legal, tudo bem. Não vamos colocar certo e errado aqui. Cada um trabalha quantas horas quiser, cada um faz a jornada que quer e cada um escolhe o que quer para a sua própria vida, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se isso está te incomodando e te gerando problemas, avalie, pense, né? Tem um problema? Tenho. Então, quais são as possíveis soluções desse problema? Qual é a causa raiz, né? Junto disso vem o otimismo, né? Otimismo, voltando na questão da resiliência, sou eu atribuir um significado positivo ao que aconteceu, ao que acontece, ao que acontecerá. Como que eu... E 3 vezes, né? 3 vezes mais, porque você falou que a cada negativo, então, gente, lembre assim, olha, a cada reação negativa, né, que o Dani deu a dica aqui, pense em 3 positivas, né? Ô, Dani, você falou também da autoeficácia, né? Acreditar que é capaz. Como é que as pessoas podem trabalhar? Porque eu acho que essa parte também é super importante, principalmente nessa fase de isolamento. Ótima questão, Manu. A autoeficácia é a crença de que a gente é capaz de resolver os problemas. E que se a gente não tiver a competência, a gente pode aprender, né? Como que eu melhoro a minha autoeficácia? Me conhecendo e observando o que eu já fiz de bom. Observando, me perguntando, quais são as conquistas que eu tenho na minha vida? Quais são as coisas que eu já fiz e que deram certo, né? Onde eu já cheguei, né? O que eu já construí, né? O quanto que eu evoluí, onde eu estava e onde eu estou hoje. Quantas coisas novas me fizeram me tornar uma pessoa melhor, né?
Então, quando eu me auto-observo e percebo que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era quando eu tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, etc., a gente está numa melhoria contínua. A autoeficácia, ela aumenta quando a gente conscientiza de quem realmente a gente é. Quem nós somos com as nossas forças de caráter, que eu mencionei no Via, quem nós somos com as nossas virtudes, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu valorizo e como que eu uso tudo isso para ser quem eu sou, para fazer o que eu gosto de fazer e para ter o que eu valorizo ter, né? Então, isso aumenta a minha autoeficácia. E isso também aumenta, então, indiretamente ou diretamente a resiliência, é isso, né? Isso aumenta a resiliência, com certeza. E tem a questão da conexão também, né, Manu, que a gente estava falando. Relacionamento é uma arte, né, gente? Se relacionar é uma arte. E as pessoas gostam de pessoas que se conectam com a gente, que têm empatia, que têm compaixão para conosco também, que gostam de aliviar nosso sofrimento, agir para nos ajudar e fazer com que a gente colha emoções positivas em cima de tudo isso. Então, quando a gente aprende a receber do outro aquilo que ele tem de melhor e a dar o que eu tenho de melhor conforme o jeito que o outro gosta de receber, os nossos relacionamentos vão melhorando, né? Então, é uma questão de ganha-ganha, né? Eu ofereço o que eu tenho de melhor me adaptando à maneira que a pessoa gosta de receber e a pessoa também, fazendo um ganha-ganha, me devolve o que ela tem de melhor da maneira que eu gosto de receber. Aí eu gosto até daquela frase que eu escutava como um senso comum e que eu aprendi que a frase não está muito certa, né? A gente ouve muito aquela frase assim, né? Eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. E a melhor frase não é essa. A melhor frase é: eu trato os outros como eles querem ser tratados. Porque quem disse que o outro quer ser tratado do jeito que eu quero ser tratado, né? Então, a mesma coisa com filho, né? Eu só tenho um, mas quem tem 2 filhos, você não pode tratar da mesma maneira, que é individual, né? Cada um com tem uma receita, né? certeza. Com certeza. Eu Ô, tenho Dani, 2 também. E um é introvertido. eu tenho um só, eu não posso falar isso, mas para quem tem 2, Eu tenho 2. Um para é... mim é introvertido, o Rafinha. O Rafinha é na dele, mais quieto, né? Eu até diria que ele está amando a quarentena, porque ele não tem que sair de casa e pode ficar no videogame, fazendo aula online, tranquilo. E tem a Mariana, que é super extrovertida, né? E aprender a me adaptar para lidar com cada um deles, é aí que está a arte de se relacionar, né? Quando a gente aprende a se adaptar e adequar a nossa linguagem e o nosso comportamento com quem a gente está falando, a relação melhora, as coisas melhoram, as coisas fluem e o desafio dos conflitos tendem a diminuir, né? Muito bom, muito bom. Ô, Dani, outra coisa que eu acho legal a gente comentar, a gente no nosso bootcamp de SDR, a gente fala que uma das características para o pré-vendedor, né, é a resiliência, né? Uhum. Como é que você faz empatia e o DISC, ó, botou aqui, ó. Como é que você faz Boa, Paulo. Paulo é como meu é que você amigo lá de novo. faz a relação? Conta um pouquinho para a gente por que é tão importante ter esse comportamento para vendedor, que é um pouquinho do que você, junto com ele, fala um pouquinho no nosso bootcamp também. Olha, eu ousaria dizer, Manu, que dentre as profissões mais desafiadoras que existe, uma delas é a profissão de vendedor. Por quê? Porque o vendedor, ele escuta não a todo momento, né? E a resiliência para um vendedor e ele aprender a lidar com o não, aprender a observar que o não é por produto ou serviço que ele está vendendo e que o não é pessoal,
e aprender que esse não ele pode ainda crescer com ele, revisar os passos que ele faz para vender, né? Onde é que está o ponto-chave do que eu estou falando aqui, que o meu prospect disse não para mim, né? Será que eu não fiz as perguntas certas para identificar a dor e a necessidade dele, né? Será que a maneira que eu apresentei a solução não foi a maneira mais engajadora? Quando a pessoa, quando o vendedor, quando um SDR pré-venda se permite olhar para si, se permite autoconhecer, se permite autorregular e ver que o não é para ele, pessoalmente, sim, para a maneira que ele se comportou para o produto ou serviço, porque a pessoa pode não ter uma necessidade, Ó, só ele para falar um aprende. comentário, só interrompendo um pouquinho, a Luciana, só para não perder esse comentário, falou boa, o não é pessoal. É verdade, o não é pessoal nunca, né? Isso é bacana também. É isso aí, Lulu! Minha amiga, amigona do peito. Obrigado por estar junto aí comigo. Eu vi o Edson também, outro amigo aí. Os comentários vão Sejam passando. todos Então, bem-vindos. A gente está falando perdoa sobre se eu não falar o nome de resiliência. todos. Então, Manu, a questão da profissão de vendas, a profissão de vendas é muito desafiadora, né? Porque a pessoa ela tem que falar com outras pessoas que muitas vezes ela nem sequer nunca interagiu. Então, é uma profissão que tem que ter muita coragem, né? Muita bravura, né? Tem que ter muita resiliência, aprender a lidar com o não, crescer com o não, analisar onde foi que eu errei e posso melhorar, né? Será que o cliente de fato precisa do produto que eu estou vendendo? Às vezes ele não precisa, às vezes ele não tem capacidade financeira para pagar, às vezes não é o momento para ele, aquele produto ou serviço, né? Então, muitas vezes a questão é externa a ele também, né? E aprender a distinguir isso também tem muito a ver com o otimismo. O otimista sabe observar se a situação está na mão dele mudar ou não, né? Ele olha, igual o Covid, tá na minha mão mudar o cenário mundial? Não tá. Mas é algo temporário, é algo que vai acabar, que a gente sabe que vai acabar, né? E não é algo meu, é algo do mundo, né? E quando eu observo isso e eu me pergunto, tá, eu tenho que ficar em casa na quarentena. A pergunta é, o que eu posso fazer com isso, né? Tem gente que escolhe, por Essa exemplo, pergunta é trabalhar ótima, mais. Né? E tudo bem, não tem nenhum problema, não tem certo e errado. Cada um escolhe o que quer para si, né? Que existem as barreiras do mundo, do trabalho, etc. Claro que existem. Existem coisas que não estão na nossa mão, mas também existe uma bela parcela que está na nossa mão. E quando a gente aprende a diferenciar o que está e o que não está na minha mão, nossa, só aí já dá um baita alívio, porque a gente para de sofrer com o que não está na nossa mão mudar, a gente aceita, né? Simplesmente assim. Bacana. Sejam bem-vindos todos, a gente está falando sobre resiliência, o Dani deu várias dicas, resumindo aqui, ele falou que é muito importante você ter o autoconhecimento, né? Você ter, né? Tipo, se conhecer, ele deu a dica aí, depois eu vou no final pedir para ele botar, de fazer o teste via de caráter. Ele falou também da autorregulação, de você parar, respirar, até falou do mindfulness. Ele falou também que isso é importante para você observar toda aquela situação, né? E fazer uma agilidade, pensar qual agilidade mental, pensar qual a melhor solução, ou quais são os melhores caminhos para aquilo, né? Acreditar que você é capaz, né? E ele deu a dica em acreditar que você é capaz, você pensando nas suas conquistas, como você cresceu até hoje, pensando, refletindo sobre isso. E ter o relacionamento, que é fundamental, ou seja, você sempre está se relacionando e observando o que os outros precisam, como eles gostam de ser tratados. Então, acho que esse respirar é super importante, tanto no relacionamento quanto nas suas decisões. Muito bacana. Resumi bem, Dani? Esqueci de alguma coisa? Resumiu. E a Eli está colaborando aqui, colocando na questão do autoconhecimento a importância dos motivadores, do propósito. Muito bem lembrado, Eli. A questão da missão, né? Legal. Tudo isso ajuda a gente a ganhar aí temperança, né? A lidar com os desafios de uma maneira mais equilibrada. Eu até colocaria aí junto a espiritualidade, né? Aquele senso de que eu pertenço
e estou conectado a algo muito maior que eu, né? Aí, às vezes, as pessoas se conectam espiritualidade com Deus, né? Eu, particularmente, eu acredito que existe Deus, mas tem gente que não acredita, né? E tá tudo bem. E o que eu diria a espiritualidade qual é a minha conexão com a natureza? Qual é a minha conexão com os próximos? Qual é a minha conexão com algo maior no qual eu pertenço? A minha família, a minha comunidade, o meu trabalho, o que está por detrás disso, né? Então, quando a gente observa que a espiritualidade tem um papel importante aí, e a gente conecta isso com o propósito que ele colocou aí também, né? O propósito na psicologia positiva diz que nós devolvermos para o mundo aquilo que nós temos de melhor, né? Então, e o que a psicologia positiva diz que nós temos de melhor? São as nossas virtudes e forças de caráter. Então, se a gente devolve para os próximos e para o mundo o que nós temos de melhor, isso se eu me comporto, pegando o exemplo das minhas forças, usando de amor-aprendizado, aprendendo e compartilhando, brincando, usando de humor, usando de amor, cuidando das relações próximas, sendo grato por tudo que me acontece, né? Por tudo que eu escolhi, olhando o lado positivo, né? Observando que eu posso ter 5 minutinhos para ajudar alguém, né? E sendo esperançoso, acreditando que o futuro vai ser melhor e que eu vou criar um plano para chegar lá. E se travar no meio do caminho o plano que eu escolhi, é igual o Waze, né? Recalculando a rota, né? Aí a gente chega onde precisa. Você falou de uma coisa bacana e eu acho legal que você falou aí do propósito. E eu queria fazer um link, e até ouvir se você concorda, com a resiliência. Porque quando você tem esse propósito muito bem claro, né? E você sabe onde você quer chegar, que é esse plano de ação, você consegue ter mais resiliência, porque as coisas estão muito claras para você. Então, se isso estão claros para você e você tem aquela reta, vamos dizer assim, os obstáculos só são obstáculos. Então, você sabe que tem um caminho todo pela frente. Então, é que nem aquela não é uma corrida, é uma maratona, né? Então, você vai ter os obstáculos, mas se isso está claro para você, isso ajuda você a ser mais resiliente. Você concorda, Dani? Totalmente, Manu, totalmente. Você pegou mais uma das questões que são chave na maneira da gente desenvolver a nossa resiliência. Quando a gente tem clareza onde a gente quer chegar e a gente cria metas, né? Metas smarts, né? Específicas, mensuráveis, atingíveis, conectada com o tempo. Meta tem que ter data. Se eu não colocar uma data, eu não faço. Então, tem que ter uma data, né? Ou quando eu vou chegar nesse meu objetivo, né? Então, eu observando essas coisas e a minha meta sendo relevante, eu tenho que usar das minhas competências para atingir essa meta. E quando eu uso das minhas competências, eu as estou desenvolvendo. E à medida que eu as desenvolvo, eu estou aprendendo a ser mais resiliente. Excelente ótimo. Colocação. Obrigado pela colaboração. Imagina que você falou de propósito e eu fiz essa conexão. E agora, para o pessoal que quer se aprofundar, saber mais, estudar, eu vi que você, quem quiser fazer o Daniel colocou aqui o teste, o site, se vocês estão, mas dicas de livro, podcast, como é que as pessoas podem se aprofundar, o que elas podem fazer. E também eu abro também, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, fiquem à vontade, tá? Boa, Manu. Bom, jogo. A Biflex tem um jogo sobre resiliência, né? E que eu acho muito legal, muito bacana. Tem um jogo bacana. É sobre vários pontos, entre eles a resiliência, né? Sim. E aí eu acho que vale a pena, assim. Quem quiser, é só entrar lá no site, tem uma parte que fala de jogos. E aí tem um específico para SDR e tem outro que é mais abrangente, não só para pré-vendedor, né? Que aí você pode se divertir e aprimorar seus pontos fortes. Esse é o objetivo, né? Nada melhor do que aprender se divertindo, né? Com certeza, com certeza. Falando de livros, Manu, tem alguns aqui que eu gosto de citar. O primeiro deles eu colocaria aqui, O Florescer, tá? Felicidade Autêntica e o Florescer, do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, né? Tem um outro livro da Carol Dweck, que é o Mindset,
né? A questão do mindset fixo e do mindset de crescimento, né? Como a gente se orienta para os desafios, né? A maneira que a gente lida com eles. O Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman, também é um livro fantástico, que ele ensina a gente a ser otimista, tá? Então, tem técnica para a gente ser otimista. Tem livros específicos de resiliência, por exemplo, Resiliência, O Segredo da Força Psíquica, de Christina Bernett. Tem O Poder da Resiliência também, que é do Rick Hanson. As Virtudes do Fracasso, do Charles Pepin. Outro que eu adoro é da Angela Duckworth, é o livro Garra, é o que tem um título escrito em vermelho. E para quem... Tem muitos, peraí, Dani, tem muitos livros aí. A gente vai ter que fazer um checklist de livros. Agora, qual que é, assim, o campeão? Aquele, olha, se você fala assim, ó, esse você tem que ler na sua vida, que você não pode, tipo a Bíblia, sabe? Qual que é desses todos que você falou? Eu destacaria 3, na minha opinião. 3, melhor. Destaque 3 aí pra gente... Eu colocaria o Mindset, é um livro bem legal, na minha opinião. O Aprenda a Ser Otimista e o Florescer. Na minha opinião, esses 3 são livros que têm uma linguagem fácil de entender, uma linguagem que vai te abrir a mente, vai te despertar para o crescimento. E para pessoas já mais especialistas, tem um livro do Ryan Emiek, que é esse livro aqui que foi traduzido para o português já, tá? Ele, em português, ele se chama Intervenções com Forças de Caráter, tá? Ele tem essa capa igualzinha na versão em português. Esse livro é fantástico, porque para quem é profissional da área de psicologia positiva, da área de coaching, ele tem, inclusive, intervenções que ajudam as pessoas a aprender a usar aí, tá? E falando de artigos científicos, aí, para quem gosta de estudar, eu sugeriria entrar no Google Scholar ou entrar em algum site como Periódicos CAPES e digitar resiliência, porque aí vem um monte de coisa. Tá. Né? Tá, então ele deixou três dicas aí de livros, que é o Mindset, O Poder do Otimismo, vê se eu... Não, Aprenda a Ser Otimista, do Aprenda a Martin Ser Seligman, Otimista. e Florescer. E Florescer. Então tem 3 livros muito bacanas aí e posso dizer que é nessa ordem? Olha, a ordem de leitura, eu gosto da sequência de Aprenda a Ser Otimista, depois Florescer e depois Mindset. Essa é a minha ordem preferida. Porque o Aprenda a Ser Otimista, ele é o precursor, inclusive, do Florescer, né? Do Felicidade Autêntica e, então, do Florescer. Eu então, colocaria nessa ordem. Comece, então, é bacana dar dica, né? Quem não aprenda a ser otimista, começa por essa que já ajuda bastante para esse tema de resiliência. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. A Clarissa, Manu e Daniel, parabéns. Foi uma delícia essa live. Leve, cheia de conteúdo interessante. Leitura obrigatória. Esse livro é indicado pela Eli, Mega Master Coach. Já li todos, Soraya. Aí, Eli, qual que você gostou mais? Eli, dá a dica aí. Escreve aí, qual desses 3 você gostou mais? Deixa ele falar, comentar aqui. A gente está finalizando, gente. O nosso 5 minutinhos que a gente tem aí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveite o expert Daniel. E, Dani, qual mensagem que você quer deixar? Ou então um aprendizado? O que você quer compartilhar sobre resiliência, ou a mensagem final? Não conseguiu escolher, Li? Ele escolhe um. Não conseguiu escolher. Não, a gente quer que você escolha um. Fala assim, olha, para quem tá desses 3, qual que você escolhe aí para você dar a dica sua também? Florescer. Ele escolheu Florescer. Boa. Manu, olha, eu como um desfecho aqui, eu colocaria o seguinte. Eu gosto muito de uma frase do Sartre, que eu vou colocá-la com as minhas palavras, tá? Na prática, se a gente observar, tudo sempre tem 2 lados.
um lado bom e um lado ruim. Tudo, né? E Sartre escreveu uma frase que é mais ou menos assim, né? Não importa o que a vida te dá, importa o que você faz com o que a vida te dá. Para mim, essa frase ela é genial. Por quê? Porque a gente passa a observar um protagonismo nessa frase, né? Um assumir uma responsabilidade do que eu posso fazer com o que a vida me dá, né? E uma percepção assim, olha, tem coisa que não está na minha mão. O que não está na minha mão, aceita e veja o que você pode fazer com isso, né? E nesse tempo que a gente está passando aí de Covid, tem muita coisa que não está na nossa mão. E tem muita coisa que está na nossa mão também, né? Então, eu diria que é uma questão da gente aprender a fazer um diagnóstico do que a gente gosta, impor limites e escolher com autoconhecimento, com autorregulação e com as outras habilidades e competências que eu citei aqui, né? Então, assim, eu colocaria isso como um desfecho, né? Que para mim é uma frase muito sábia aí, né? E deixaria aqui aberto também para quem precisar, quiser tirar dúvida, me contatar, pode mandar e-mail para daniel.mendes@elucida.me daniel.mendes. Ô, Dani, acho que enquanto eu vou falando, acho que você escreve, que aí a pessoa pega direitinho o e-mail, o contato. Boa, estou escrevendo aqui já. Que é isso mesmo. Eu acho que vale aí o desafio, então, para vocês que estão assistindo. Quem gostou, manda um coraçãozinho. É legal, esse coraçãozinho vai subindo assim. Mas eu acho que que o Dani, fez, então, nesse resumo de resiliência, além do autoconhecimento, vocês podem já praticar e fazendo esse teste aí de forças, né, para descobrir suas forças. Eu deixo aí para vocês, então, dessa mensagem do Dani, vocês fazerem uma respiração aí profunda, observar tudo que está acontecendo e colocar três coisas que vocês podem fazer essa semana, que vocês ainda não fizeram, que está nas suas mãos, né? Porque eu acho que é isso que o Dani deixou de mensagem aqui, de você, o que é possível você fazer, né? Você ser protagonista. Então, eu deixo como um exercício vocês pegarem uma folha, uma agenda, um diário e hoje escrever 3 coisas que eu posso fazer ainda essa semana, né? Um para quarta, um para quinta, um para sexta, tem 3 dias ainda na semana, que está nas suas mãos e que vai fazer uma diferença enorme. E talvez você esteja, não sei quando eu vou fazer, não sei o quê. Então, eu proponho esse compromisso comigo e com o Daniel, da dica do Dani, que vamos fazer o que está ao nosso alcance. Acho que é esse o recado, né, Dani? Exatamente. Vamos discernir o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? E pegar o que eu posso fazer e trabalhar em cima disso. Peraí, a Soraya escreveu: adorei, não estou no celular, não dá para mudar o coraçãozinho, mas mando todos possíveis. Tá bom? Obrigada, Soraya. Escreve você também, viu? 3 dicas aí, 3 desafios aí que você consegue fazer ainda essa semana, que tá nas suas mãos fazer. Boa. A isso aí, Manu. Oi aqui. É isso aí. Gente, é isso. Se tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, a gente está nos minutos finais aqui da live, né? Senão o Instagram, você sabe, depois de um tempo ela manda, parabéns. Oi, Tia Lela. Oi, Clarinha, você tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Ainda temos 2 minutinhos aí. E muito obrigado, Manu. Muito obrigado, Biflex. Muito obrigado a todos os participantes. Se precisar de alguma coisa, pode me mandar um e-mail no daniel.mendes@elucida.me. E é um prazer enorme poder compartilhar. E eu diria que, conforme eu comentei, eu me sinto muito feliz e realizado podendo compartilhar o que eu estudo. Afinal de contas, isso é uma das minhas forças de caráter, conforme eu comentei. E quando a gente usa a nossa essência, a gente, de fato, é feliz, né?
Exatamente. Obrigada a você, Daniel, por compartilhar esse conhecimento nesse momento. Obrigada a todos que estão participando. Eu acho que tem 3 coisas muito bacanas. Aí eu falei do desafio, mas eu vou falar 3 coisas. Uma, ele passou o site do Via, quem não fez ainda. É uma coisa bacana para autoconhecimento. 2 pontos, ele deu 3 dicas de livros. Então, tem aí... E ele falou que para começar com... Aprenda a ser otimista. Aprenda a ser otimista. Florescer e mindset. E florescer, né? E mindset. Mas aí ficou você aprenda a ser otimista e florescer. Vou botar os 2 aí na frente, porque mindset eu acho que algumas pessoas talvez já tenham lido. Uhum. E a terceira é ser protagonista aí da sua vida, fazer o que você está ao seu alcance. E 3 desafios aí para até sexta-feira vocês pararem, pensarem e falar o que é que eu posso fazer que está ao meu alcance e que pode mudar alguma coisa aí na semana, tá bom? Dentre os desafios pode ser responder o Via, né? Hã? Dentre os desafios pode ser responder o Via para conhecer suas próprias forças. Pode ser. Eu botei como já como primeira coisa, entrar no site respondendo. Tchau, Muito obrigado, gente. Obrigada a todo mundo, foi ótimo. Um beijo grande. E viva Beijo, com pessoal. otimismo e resiliência. É isso aí. Obrigadão. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigadão. Tchau.